Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 29 de agosto de 2025, 29 de 8 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode colaborar, somar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Virgem, do dia 23/8, a Lua Nova em Escorpião, em conjunção com a Lilith em Escorpião, fazendo quadratura com Mercúrio em Leão e fazendo trígono com Júpiter em Câncer. Então a Lua Nova, lua de plantar, lua de semear, lua também de introspecção em Escorpião. Então, quer dizer, Escorpião tem a ver com os assuntos de sexo, de morte, dos valores dos outros, transformação, transmutação, regeneração, né? E aí, ó, é lua nova, então tá falando do interno da pessoa, né? Esparramar, distribuir as sementes, semear, plantar, no emocional e no sentimental de cada um, as sementes com os valores que têm as relações com os assuntos do sexo, da morte, da sexualidade, da transformação, da transmutação, da regeneração, do interno, profundo. No Escorpião é muito profundo, muito intenso, muito forte. Quando eu falo de transformação, transmutação, regeneração, e as pessoas entendem que transformação, transmutação é tudo igual, é igual, mas é diferente, no meu entendimento. Porque transformação, para mim, é transformação de fora para fora, de fora para fora, de fora para dentro, e transmutação é a força da transmutação de dentro para dentro, de dentro para fora. E aí acontece a regeneração. Entende? Nesse morrer está o renascer. Nesse morrer está o nascer. Morre uma situação, nasce uma nova situação. Estando aqui, morre uma situação e a pessoa renasce dessa história. É a força de Plutão que rege Escorpião. É a força da Fênix, entende? Que morre e das cinzas ressurge, renasce, nasce um novo ser, a Fênix. Então, aquele assunto na pessoa, a pessoa naquele assunto, a pessoa naquele local do mapa, onde o mapa está acontecendo, com essa lua nova em Escorpião, está a 16 graus de Escorpião, entende? Vai acontecer uma morte, um renascimento, uma transformação, uma transmutação, uma regeneração com os assuntos da morte, com os assuntos do sexo, com os assuntos da sexualidade, com os assuntos da relação com os valores dos outros, entende? Do transformar, do transmutar, do regenerar. Tem o lado não saudável de Escorpião, entende? Que é de manipular, de controlar, de dominar, da inveja, do ciúme, das traições, do submundo, do esgoto. É o que eu já falei aqui, o Escorpião tem 3 fases. Ele tem uma fase que ele fica ali ó, só na escuridão, só na podridão, só no escuro, só no esgoto, só debaixo da pedra, só no escondido, entende? Só nas sombras. Ele não sai dali. Mas no processo de evolução dele, uma hora ele resolve sair dali, vem para o lado de fora e volta rapidamente, porque ele não dá muito conta da luz.
A luz incomoda, a claridade incomoda, o calor incomoda, o fogo incomoda. O que é esse fogo? O calor. O calor de quem? Do sol. Entende? Mas nesse processo dele de transformar, de transmutar, de regenerar, ele entende que tem que começar a sair, que tem que começar a sair. Uma hora ele sai. Ele sai e encara esse sol, encara esse calor. Vai ficar muito quente para ele. Para quem viveu a vida inteira ali, ó, na escuridão, debaixo das pedras, no submundo, no esgoto, na podridão, junto com rato, com lacraia e outros escorpiões do mesmo naipe. E aí esse sol queima ele. Esse fogo queima ele. Quando queima, o ferrão acaba vindo nele mesmo. Então é como se fosse ele jogando, inoculando, jogando veneno nele, para ele morrer, para ele poder se transformar, transmutar e regenerar e virar cinza. Dessas cinzas ele nasce, ele renasce. E aí vem o processo da fênix. Aí ele vai sair dessa situação de rastejar, sabe? Como o escorpião, como a lacraia, como as cobras venenosas, como os ratos que ficam, entende? Se escondendo, correndo. Sair da trairagem, sair dos controles, das manipulações, das invejas, dos ciúmes, da luta do poder pelo poder. E aí vai para o lado saudável de escorpião. Transformar, transmutar, regenerar, ter firmeza, ter intensidade, ter profundidade, ter uma sensibilidade super, hiper profunda, porque escorpião é elemento água. Então fala das emoções, fala dos sentimentos. E aí é a hora que é aquele escorpião assim, ó, frio, tranquilo, mas no sentido bom da coisa. Não no sentido não saudável de escorpião, que é o da vingança, por exemplo. Entende? Porque câncer, por exemplo, onde está Júpiter, também é vingativo. Então não se iluda, não. Entende? Esse povo do elemento água tem que prestar muita atenção nesses sentimentos, nessas emoções deles. Então, onde tem esse signo do elemento água no seu mapa, observar isso aí. Só que escorpião é aquela coisa, né? Frio. É aquela famosa frase antiga, né? Que a vingança é um prato frio, né? Quer dizer, dá tempo ao tempo. A pessoa foi lá, aprontou, e escorpião está ali tratando bem, rindo, né? Mas está só esperando um momento bom para tacar o ferrão. Mas isso não é legal. Entende? Porque a pessoa, quando está tomada por esse sentimento de vingança, e ela faz isso, o movimento da vingança, aí naquele momento ali ela se sente bem, se sente leve, se sente aliviada. Mas como existe em escorpião uma energia de transformação, de transmutação e de regeneração, e vingança não é uma história legal, ela é momentaneamente. Ela não é para o eterno. A vingança não é uma energia que fica boa para o eterno, ela é, aspas, boa para o momento da vingança. Mas depois a pessoa vai olhar a história toda e vai perceber que não foi legal isso. Entende? E aí ela vai querer transformar isso, transmutar isso, regenerar isso. E aí quando ela estiver numa situação de novo na vida dela, porque a vida vai colocar ela nessa situação de ter sido traída, por exemplo, e ela querer vingar e ela lembrar, se ela entender de verdade, ela vai entender, não, eu vou sair daqui, não vou caminhar nesse caminho da vingança, não. Eu vou me transformar, vou me transmutar, vou me regenerar e deixa essa história para lá, vou seguir em frente. E aí, ó, ela está indo para o processo do próximo signo de elemento água, que é peixes, que é o perdão incondicional. Porque em peixes tem o amor incondicional.
E o amor incondicional fala assim de viver amor sem pedir nada. E o perdão maior é esse, é um perdão incondicional. Olha, está perdoado, né? E está tudo certo. E é aquela história de que Buda ensinou, né? O que próprio Jesus também ensinou sobre o perdão, né? Não é uma questão do outro, é uma questão de si. Porque quando a pessoa perdoa, não é pelo outro, é por ela, né? E aí Buda fala, perdoe, não porque os outros mereçam, mas porque você merece ter paz. Então, essa é uma grande força dessa lua nova de Escorpião, entende? De transformar, de transmutar, de regenerar em si, no seu interno, no seu profundo, de uma maneira profunda, intensa, verdadeira, porque Escorpião é a energia de Plutão, Plutão rege Escorpião e Marte é corregente de Escorpião também. Então, com Plutão, vai ali, ó, na raiz, no profundo. Se a raiz está a 10 metros de profundidade, a força de Plutão vem a 20 metros de profundidade, que é para não deixar o mínimo de possibilidade dessa raiz do que não serve ter a possibilidade de fazer alguma coisa crescer, nascer. Entende? Então é profundo. Então na lua nova, se a pessoa for profundo, fundo, e muito profundo naquilo que precisa ser transformado, transmutado, regenerado no emocional e no sentimental dela hoje, muito legal, sobretudo fazendo um link com a lua nova em Virgem, quer dizer, analisando, observando, percebendo de maneira minuciosa, detalhada, organizada e com os pés no chão, já que Virgem é elemento terra e faz eixo com peixes, que fala dos pés. Então essa transformação, transmutação, regeneração desse emocional vai ser mais intensa e mais profunda ainda. E mais possível de acontecer de uma forma muito legal. E essa lua está em conjunção com a Lilith, que é a lua negra. Então, é o feminino que se revolta, que não aceita ser dominado, controlado, manipulado, ficar por baixo. A Lilith quer ficar por cima, quer dominar. É aquela mulher rebelde, é aquele feminino rebelde. É aquele emocional e sentimental rebelde, porque isso aí pode estar no mapa do homem também. Então, no sentimental dele, no emocional dele, o feminino dele não aceita situações onde vai ficar por baixo, vai ficar controlado, vai ficar manipulado, vai ficar sendo pisado. Entende? Então, é o feminino, é o emocional, sentimental que não aceita essa condição. Então, isso aí, no interno de cada um, não aceite essa condição ruim. Transforme-se, transmute-se, regenere-se. E aqui prestar muita atenção, porque está fazendo uma quadratura com Mercúrio, que é o regente da lua nova em Virgem, que está em Leão. Então, se for ali para o lado da vingança, do lado do controle, do lado do ciúme, do lado da manipulação, do lado não saudável desse Escorpião, desse Plutão, vai ali, ó, nesse Mercúrio, querer comunicar mentiras, comunicar falsidades, comunicar manipulações através das falas mentirosas, manipular através das comunicações, todas elas, ler, escrever, entende? Falar, escutar, pensar. Então vai querer manipular e vai desenvolver criatividades para isso. E é Escorpião, o imperador, com Leão, o rei. E aí, de repente, pode até também ter um confronto ali entre esses dois. Então, é o emocional e o mental em confronto, em desafio. Então, existe aí na pessoa um desafio
para ela dar conta de não ir por esse caminho da vingança, da mentira, da manipulação, do controle, do ciúme, do esgoto, dos ratos, das lacraias. Aqui é dar conta disso, deu conta disso, de não mentir, não trair, não ser desonesto, não manipular, não ser podre. Mas usar essa força para se autotransformar, autotransmutar, autorregenerar, por mais difícil que seja, pelos pensamentos, pelas falas, pelas comunicações, pelas leituras, pelas escritas. Ó, é um grande desafio para a própria pessoa e na relação dela com os valores dos outros, com as crianças, com os filhos, com as namoradas, com os namorados, com os assuntos de sexo, com os assuntos de morte, com os assuntos de sexualidade, da maneira que vivencia sexo e sexualidade e morte. Então, prestar atenção, entende? A sedução, a sensualidade, a palavra sensual, a comunicação que fica ali manipulando para controlar, para dominar. Então, prestar atenção, porque essa Lua e essa em conjunção com essa Lilith está fazendo ali um trígono com Júpiter. Júpiter é regente de Sagitário. Júpiter fala das instituições religiosas, das instituições acadêmicas, das instituições judiciárias. E aí essa relação aqui, ó, dos valores dos outros com a família, com essas instituições que foram ditas aqui, o que eu acabei de falar, que tocando Júpiter, isso exagera, então pode exagerar de repente com a força da transformação, da transmutação, da regeneração do seu interno emocional, do seu interno sentimental, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas relações com o sexo, com a sexualidade, do seu feminino rebelde que quer quebrar as amarras, mas com sabedoria, de uma maneira justa, de uma maneira realmente livre e libertária, na família, na relação com os outros, com os assuntos de morte, do sexo, da sexualidade, nas instituições religiosas, nas instituições acadêmicas, nas instituições judiciárias, com a família, com as mulheres, com o feminino, no planeta, em todas as casas do planeta, em todas as cidades do planeta, em todos os países do planeta. Percebe? O planeta. Aqui é um movimento de libertação do feminino, das emoções, dos sentimentos, das mulheres, indo pelo lado da legalidade, da lei, da justiça, da sabedoria, do conhecimento. Entende? Revolte-se, mas revolte-se com sabedoria. Entende? Com inteligência, com conhecimento, com liberdade de verdade. É aquela duas situações que eu já citei aqui do filme que fala do coração. Seu coração é livre, tenha coragem para segui-lo. O coração tem muito a ver com o leão, né? E outra história que eu já falei aqui do hoje, quando ele fala assim, se o seu não é verdadeiro, o seu sim não vale nada. Então aqui é a hora, ó, de libertar, falando não para o que não presta, da vingança, do ciúme, da desonestidade, da mentira, da trairagem, da manipulação, do controle, do sexo podre, do sexo que não vale nada, do sexo que manipula, que controla, que é sujo, que promove doenças. Entende? E ir para o sexo saudável, para o sexo legal, para o sexo com sentimentos, com emoções, que é livre em si. Não por uma questão de querer impor, controlar ou dominar. Né? Entende? Mas é a liberdade com sabedoria. A verdadeira liberdade com conhecimento, com emoção, com sentimento, com a própria pessoa, com a família, com o ambiente que ela convive, a casa, a cidade, o país, o planeta.
entende? De uma maneira justa, sendo justo. Não só a justiça da lei, que de uma certa forma ainda para esse planeta é necessária para essas regras facilitarem a convivência no movimento dessa liberdade, dessa libertação, desse ser livre. Porque o livre, verdadeiro, não precisa da imposição das leis, Júpiter, das instituições judiciárias. A pessoa sabe, uma com a outra, do direito e do justo, ela com ela mesma e ela na relação com a outra pessoa e a outra pessoa na relação com ela, porque vem a ética. Então não precisa impor, falar você tem que ser honesto, você tem que ser justo, você não pode mentir pela lei. Não. No movimento evolutivo maior, por exemplo, o próprio planeta Júpiter, ali não tem fechadura na porta, não. Entende? Não tem imposição das leis, não. A vivência ali dos seres dali, naturalmente, é justa por si mesma. Não tem uma imposição. As pessoas desenvolvem o conhecimento com liberdade e com sabedoria. Não tem imposição. Percebe? Não tem prisão, não tem cadeia, não tem imposição de regras, de lei. Entende que o movimento é um movimento justo e sábio dos próprios seres com eles mesmos e deles e na relação com eles, até com o que é da natureza lá, os animais, por exemplo, que é um outro nível. Percebe? Então é isso. Esse dia hoje, ó, quem caminhar ali, ó, com as transformações do seu emocional, do seu sentimental, com sabedoria, com liberdade, sendo justo consigo, porque você está sendo justo consigo mesma, consigo mesmo, e transformando em si mesmo, está sendo com os outros, percebe? Então, presta atenção ali com as falácias, com as mentiras, com as desonestidades, com as vinganças. Não vai para esse caminho aí, não, que é plantação. E vai crescer, e vai aparecer, e vai ser visto. Né? Hoje vocês vão ver aí, ó, ontem, hoje, amanhã, muitos embates aí, ó, nesse sentido aí. Né? E a justiça fazendo acontecer. Olha Vênus de oposição a Plutão, ó. Olha aqui mesmo no Brasil aí, o que andou acontecendo aí, do dinheiro sujo, que estava escondido, entende? Do submundo. E vai aparecer muito mais coisas. Essa história de Plutão em Aquário, que movimenta em Aquário por 20 anos, Aquário faz eixo com Leão. Leão fala muito também das crianças, da criatividade também, dos filhos também, entende? Dos adolescentes também. Então, por esses próximos 20 anos, muitas transformações, transmutações e regeneração em relação às crianças, aos adolescentes, à juventude serão feitas, serão promovidas, acontecerão. Mas muita podridão vai aparecer no planeta todo. Não é só no Brasil, não. Isso aí que está aparecendo é a ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg. Prestem atenção, vocês vão ver nesses próximos 20 anos o que vai ficar aparecendo, dos lugares que vão ficar aparecendo, com as pessoas, com as instituições que vão ficar aparecendo. Porque muito agora, o poder desses que podem esconder está pressionando para não aparecer, mas vai vir à tona. Não tem jeito. Sobretudo, cada vez mais que esse mundo da informática ficar aumentando a capacidade deles de levar para todo mundo a informação. Olha um caminho aí, ó, de conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, tudo vai ser escancarado para todo mundo, tudo. Eu já falei isso no vídeo que eu gravei em 19 de novembro, com o movimento, quando começou o movimento direto de Plutão em Aquário, por 20 anos, que está lá o nome, Nada Será Como Antes. Plutão em Aquário, 200 anos em 20. Assiste lá, ali eu só dei uma prévia.
dá uns 30 minutos, por exemplo. Nada será como antes, Plutão em Aquário, 200 anos em 20. Busca lá, 19 de novembro que eu gravei. Bom, essas são as informações para o dia de hoje. Espero ter colaborado, somado, contribuído com cada um. Se você quiser saber mais como isso acontece no seu mapa, se não tiver o mapa, tem que fazer o mapa, beleza? Aí procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap e manda uma mensagem de texto aí para a gente entrar em contato e explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astrologia mundial, astroterapia e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais. Tchau.